Boa tarde, boa noite, meus pecorruchos. Essa aqui é a aula sobre a proclamação da República para os oitavos anos do ensino fundamental da Escola Maria Isabel. Na aula de hoje, nós vamos ver a escalada que levou ao fim da monarquia no Brasil. Então, peguem seus cadernos e vamos trabalhar. Existem inúmeros fatores que levaram ao fim da monarquia no Brasil. A gente está falando de uma troca de poder. A gente está falando de uma grande revolução, inclusive. A gente está falando de uma troca de sistema político, da monarquia para o republicanismo. Porém, a gente tem que entender quais forças políticas e econômicas estão ligadas a isso. Então, para entender isso, a gente tem que entender primeiro que o Brasil, no período monárquico, no período imperial, ele, ele tentava se centralizar no Rio de Janeiro. Porém, grupos econômicos, principalmente, eles queriam a liberdade deles para poder fazer os seus trâmites, as suas coisas. Entre eles estavam os estancieiros do sul do Brasil. Os estancieiros eram os fazendeiros que produziam, que criavam gado e cavalos e mulas e que eles vendiam, né, esses animais das mais variadas formas. Mulas para tração, a mula era o carro naquela época, praticamente mulas e cavalos, e também a carne bovina, né, ela era feita em forma de carne seca, o famoso charque do sul do Brasil. Então, esse pessoal, eles queriam mais autonomia, e o pessoal do Rio de Janeiro não liberava essa autonomia. Então, com o tempo, foi crescendo uma tensão, um nervosismo entre esses dois grupos, entre o Rio de Janeiro e os estancieiros do Sul, ao ponto deles declararem independência do Brasil e criarem uma república, a famosa República Rio-Grandense. E aí surge o que nós chamamos aí da Guerra dos Farrapos, que é a tentativa do governo brasileiro de trazer de volta a região do Rio Grande do Sul para o Brasil. E dá certo, eles conseguem trazer de volta. Não sem 10 anos de luta. 10 anos de luta. Então, o movimento rio-grandense, ele obriga o governo imperial a começar a montar um exército efetivo, a uma marinha efetiva. E aí o Rio Grande do Sul resistia, afinal ele tinha um poder econômico forte, podia se aliar aos vizinhos, coisa que não aconteceu na taxa que se esperava, e também ele podia lutar de igual para igual politicamente. Então, você tinha uma república ali, e essa república ela já vai começar a incomodar, vai ser uma pedra no sapato dos imperadores brasileiros, vai ser uma pedra no sapato no caso do Dom Pedro II. Então, o Rio Grande do Sul, na sua emancipação, ele mostra que a monarquia pode ser abalada, que a monarquia pode ser danificada. E até hoje nós percebemos no Rio Grande do Sul, nos estados do Sul em geral, um certo sentimento separatista. A gente tem lá uma outra diversidade étnica e cultural. Você tem bastante imigrantes que vieram no século XIX, principalmente, e há uma cultura muito específica, muito local ali no Rio Grande do Sul. E vira e volta você vê os rio-grandenses enaltecendo, né, o seu estado pátria como se fosse realmente um país. Até o próprio hino do estado do Rio Grande do Sul é um hino extremamente nacionalista. E eles têm até dias muito legais, como por exemplo o feriado da Revolução Farroupilha e o Dia do Gaúcho. Então, eles criaram uma identidade nacional, mesmo sendo um Estado brasileiro. Provavelmente vão se manter como Estado brasileiro por muito, muito tempo ainda. Mas eles têm essa pegada, essa vontade de criar uma autonomia nacional. Isso vira e volta aparece no Rio Grande do Sul. Outro fator já citado, acho que na aula anterior eu comentei, é a Guerra do Paraguai. O Solano Lopes, lá no Paraguai, ele cria, né, uma república. Muitos colocam como uma ditadura, eu concordo, parece uma ditadura em todas as cores de uma ditadura. E ele tenta
lutar contra os argentinos e os uruguaios para ter uma passagem, que o Paraguai fica bem no meio do continente, para que o Paraguai tenha uma passagem até o oceano. E aí, né, a resistência dos argentinos e dos uruguaios, né, a situação obriga o Solano Lopes a iniciar uma guerra. E ele vem atacar o Brasil. Ele ataca a região ali do Mato Grosso. E aí, quando ele faz isso, ele quer pressionar o Dom Pedro II a pressionar a Argentina e o Uruguai. E isso dá um errado danado, porque aí o Dom Pedro II declara guerra ao Paraguai. Então a gente vai ter três países contra um. Você vai ter a Argentina, o Uruguai e o Brasil versus o Paraguai, a famosa Tríplice Aliança. E aí temos uma guerra longa, né, de 1864 a 1870. Uma guerra que no começo era uma guerra de 3 contra 1 e depois vira uma guerra de 1 contra 1, porque a Argentina e o Uruguai saem do conflito. Eles se retiram do conflito, principalmente a Argentina, né, é importante citar. Você vai ter inúmeros grupos dentro da própria Argentina que vão se recusar a lutar uma guerra dessas, argumentando também não só por motivos políticos internos, mas também que era uma guerra de massacre, porque não haveria no Paraguai um inimigo realmente digno de um combate desses. Seria matar mulheres e crianças, seria matar inocentes. E o Brasil também vai ter dentro do seu próprio exército isso. O famoso Duque de Caxias, um dos maiores generais, considerado os maiores generais da história do Brasil, o Duque de Caxias, ele se retira do final do conflito. Ele fala: eu não vou fazer isso, eu não sou um açougueiro, eu não sou um matador de crianças. E realmente, no final, não era mais uma guerra de supremacia ou de política, era uma guerra de vingança. E o Brasil destrói o Paraguai. Quando eu falo destruir, é a estrutura humana, gente, é o matar a população. Alguns colocam que 3/4 da população paraguaia morreu, ou seja, milhares e milhares de pessoas. E o Paraguai, em vários aspectos, ele está na situação que está hoje graças ao Brasil. O presidente do Paraguai na sequência foi um general que o Brasil colocou lá. Um paraguaio, lógico, mas era um general que se rendeu e que o Brasil vai apoiar como presidente do Paraguai. A situação econômica do país continua a mesma em relação ao mar, né? Você não tem uma ligação com o mar, você tem a liberdade dos barcos seguirem pelo Rio da Prata e tudo mais. E uma coisa interessante que foi concedido ao Paraguai mais tarde, né, no século XX, foi a isenção de impostos de importação. É por isso que no Paraguai tem tanto eletrônico barato, é porque os impostos de importação foram cancelados, então o produto entra lá mais baratinho. Por isso que o pessoal vai buscar muamba lá no Paraguai, como se chama, né, os produtos eletrônicos vindos do Japão, da China. Então, entendam isso, que é importante citar, né? A situação do Paraguai hoje, ela está intrinsecamente ligada a esse momento da história. Outro detalhe importantíssimo, importantíssimo sobre a Guerra do Paraguai e a República Brasileira é que a Marinha e o Exército Brasileiro finalmente estão montados, finalmente estão inseridos no jogo. Eles são uma força armada real, eles são uma força que não só define conflitos, como também quer espaço político. Isso é uma coisa importante na história brasileira. Aqui no Brasil, as Forças Armadas desejam e têm espaço político. As Forças Armadas são funcionários do país, porém, aqui no Brasil, as Forças Armadas desejam e têm representatividade política, ou seja, ela tem a representatividade como grupo para alterar os rumos do país. E o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, farão isso várias vezes durante a história. Proclamação da República, golpe de 30, ou Revolução de 30, você decide. Golpe de 64. Golpe de 64. Então você vai ter inúmeros momentos em que os militares vão intervir na política brasileira. Intervir pesadamente, inclusive. A gente brinca. As cores da bandeira do Brasil são as cores da farda desses militares.
Outro fator bem preponderante, bem forte aqui na questão da proclamação da República é justamente a questão do abolicionismo, o fim da escravidão do Brasil em 1888. O modo escravista que existia no Brasil, ele era bem atrasado com relação a outros modelos que já surgiam no mundo. E isso estimulava principalmente a Inglaterra a intervir. A intervenção inglesa, ela se fazia de várias formas. Uma das mais famosas era literalmente atacar os navios negreiros que traziam os escravizados lá da África para cá, bombardeando mesmo, sem a menor piedade. E aqui no Brasil, né, você também vai ter inúmeras pessoas, negras e brancas, que vão ser contra a ideia da escravização de outras pessoas. Então, no Brasil sempre teve abolicionista. Outro detalhe que parece muito pouco citado é a questão da fuga constante de escravizados. Sempre teve fuga, desde a primeira senzala montada no Brasil, lá nos 1500, acho que 1530, 1540, você tem gente fugindo. E essas pessoas montavam novos núcleos de resistência, ou viviam em outros lugares e acabou-se. Não tinha como reescravizar assim tão fácil, não. E isso gerava também uma tensão social enorme, porque você vai ter gerações e gerações de pessoas fugitivas que vão formar novos núcleos, inclusive cidades, que vão ser chamadas originalmente de quilombos, mas se você olhar, por exemplo, o Rio de Janeiro, no período imperial, haviam quilombos espalhados em torno da cidade. Ou seja, inúmeros grupos de ex-escravos ficavam morando em aldeias em volta do Rio de Janeiro. Então, não havia como evitar isso. Então, a fuga era constante. É lógico, né? Demorou muito para o poder público do Brasil ir contra a escravidão. Era o jeito como eles faziam agricultura no Brasil. Eles usavam mão de obra escravizada. Porém, a pressão desse novo mundo que está surgindo, essa, abre aspas, aurora do século XX, né? O século da liberdade, que na verdade é só uma desculpa para você mudar o modo produtivo de uma escravização para uma escravização mais sutil, você vai ter o Brasil modificando também. Tem o fator político também muito interessante. A gente tem a teoria famosa de que o Dom Pedro II ele decretou o fim da escravidão pela Princesa Isabel, né? Decretou o fim da escravidão para que assim os escravizados, agora homens e mulheres livres, integrassem uma força para proteger a monarquia. Ou seja, a monarquia seria guardada por esses homens e mulheres agora livres. Mas ele só lembrar que o avô do Dom Pedro II teve a oportunidade de acabar com a escravidão. O pai do Dom Pedro II teve a oportunidade de acabar com a escravidão. E até mesmo o pessoal da regência, ou seja, do período, abre aspas, republicano, antes do Dom Pedro II virar um imperador, também tiveram a oportunidade de acabar com a escravidão e nenhum deles acabou com ela. Precisou um motivo, o pescocinho do imperador ficar em risco para ele querer. Outro fator importante foi, de novo, a Guerra do Paraguai. Inúmeros escravizados foram levados para servir de soldado. E lhes foi prometido a liberdade caso eles retornassem vitoriosos do conflito. Inclusive, tivemos oficiais, ou seja, ex-escravizados, né, que agora eram soldados, que vão subir de patente dentro do exército, dentro da marinha, e que quando retornam, né, vitoriosos, são retiradas as patentes e eles iam voltar para as fazendas. Teve general que comprou os próprios oficiais de volta, os soldados de volta, porque era ridículo. Inclusive, muitos desses soldados são o pessoal que vai se amotinar contra a monarquia. Os oficiais do exército viram que tinha uma força enorme. De repente, ela ia ser retirada e colocada para trabalhar na fazenda. Eles jamais iriam admitir. Outro exemplo é o próprio modelo monárquico
que ainda existia aqui no Brasil. Em outros lugares, a monarquia já tinha se modificado para uma coisa mais parlamentarista e o rei ele já era uma coisa mais figurativa. Porém, no Brasil não. Existia, né, o que nós chamamos de o quarto poder. São três poderes: executivo, legislativo e judiciário. O quarto poder, poder moderador. O poder moderador, estou grifando aqui para vocês ficarem bem claro, é o poder do rei. O rei podia vetar coisas. O rei podia colocar, eleger deputados e governadores. O rei podia anular julgamentos. Então, a presença do rei, ela fomentava uma corrupção gigante. Ela fomentava que o rei poderia decidir algo contra a lei, mesmo com a Constituição implantada, a Constituição que o próprio rei vai assinar. A Constituição monárquica, aqui foi feita junto lá com o Chalaça, foi feita lá junto com o Bonifácio, depois um pouco mais reeditada na parte lá do golpe da maioridade. A Constituição brasileira, ela permitia isso, ela permitia que o poder moderador existisse. E ele era uma pedra no sapato de toda a classe política que queria poder, porque afinal o poder estava centralizado. O poder político centralizado é sempre um perigo, porque ele acaba caindo na mão de pouquíssimas pessoas, ou se bobear, de uma só pessoa. A chance de dar ruim é muito grande. Então, sem esses grupos na Constituição, ou com pouco acesso à Constituição, as desavenças eram constantes. E o rei podia, por lei, mandar prender o cara, mandar censurar jornais. Ou seja, de certo modo, a monarquia flertava com as ditaduras, porque o rei ele era supremo e não foi eleito por ninguém, não foi decidido por ninguém. E o filho dele seria o próximo monarca, algo assim. Então, era algo que já fugia de um sistema de governo mais lúcido, mais racional naquele momento. Se você olhar a Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra ainda tem monarquia, porém, é o parlamento que decide as coisas. O rei pode aconselhar, o rei pode colocar sua visão de mundo, o rei pode ser usado como ferramenta política? Sim, pode, mas ele não é a palavra final disso. Quando tinha poder moderador aqui no Brasil, a palavra final era do imperador, era do Dom Pedro II. Vamos lá então. Quem não está feliz? Quem não está alegrinho com essa monarquia? Quem quer a cabeça do Dom Pedro II? Vamos ver os grupos. Entender os grupos é super importante. Então, o primeiro grupo, os oficiais do Exército Brasileiro. Ou seja, a própria Força Armada Brasileira se percebeu com força política o bastante para poder derrubar o rei, derrubar o imperador do Brasil. Então, eles vão ser o braço armado disso. Para você fazer um golpe de Estado, para você fazer uma tomada de poder numa nação, ou você vai com seu próprio exército, ou você faz o exército daquele lugar ficar do teu lado. Você não pode ser presidente, imperador, rei, primeiro-ministro que for de uma nação se o exército estiver contra você. Se as forças armadas estiverem contra você. Porque isso é literalmente você está lutando contra o próprio governo. As forças armadas são um órgão do governo. Então, se o próprio sistema fala, nós rejeitamos você, pronto, não tem o que fazer, você tem que sair. Alguns vão chamar isso de golpe militar. Bem, tá certo. Alguns vão chamar de revolução. De certo modo, tá certo. Mas é bem mais para golpe, tá? A pressão econômica. Você tem os ingleses querendo impor o seu sistema liberalzinho, seu sistema mercantilista, o seu sistema industrial, a Revolução Industrial está acontecendo lá na Inglaterra, então eles querem mudanças econômicas também aqui no Brasil. Entre elas, o próprio abolicionismo, que dinamiza a economia e permite que os ingleses possam disputar com
com o Brasil em alguns mercados, como por exemplo açúcar, porque aí a mão de obra escravizada não vai mais produzir açúcar aqui no Brasil, tanto que deu um problemão nisso. Sem contar que você ainda tem a perda de controle de parte tanto do Brasil quanto de Portugal em territórios africanos, que os ingleses estavam lá começando a dominar os territórios africanos também. Isso é coisa, matéria do 9º ano, que a gente vai ver no ano que vem. Então você tinha isso, você tinha esse desejo da força, né, dos abolicionistas também aqui no Brasil, que é o pessoal realmente de bom coração que queria que as pessoas escravizadas fossem livres. Misturando tudo, você tinha os abolicionistas, entendeu? O problema é que os ricos agricultores do Brasil que usavam a mão de obra escravizada, as oligarquias, eles eram monarquistas. Ou seja, enquanto esse pessoal utilizasse mão de obra escravizada, eles estavam apoiando o rei. Enquanto o rei falasse que a escravidão estava ok, eles estavam apoiando o rei. Simples assim. Enquanto o rei deixasse eles utilizarem escravizados, eles estavam ok com isso. Quando o rei liberou os escravizados, eles também ficaram mordidos da vida. Então você tem esse grupo aí. E, por fim, aqui no Brasil surge finalmente um partido político republicano. Você tem os republicanos aqui no Brasil pela primeira vez, assim como um grupo político expressivo. A república é uma ideia que sempre esteve circulando por aqui, desde o tempo da Revolução Francesa. Então, quando surge o Partido Republicano Brasileiro, ele já surge dentro das classes do exército e também da galera da galera dali, tipo, apoiando os ingleses. Então, a ideia republicana, a ideia de você ter um parlamento, de você ter eleições livres e diretas, e você ter a ausência de um monarca, ou a pouca expressão de um monarca, vai crescer enormemente. Os republicanos, inclusive, vão já querer trabalhar dentro do próprio Congresso. Agora, você mistura tudo isso no Rio de Janeiro. Você tem os abolicionistas, que uma vez que o Dom Pedro II fez a abolição, os abolicionistas perderam seu chão, seu pé de campanha. Eles perderam sua capacidade política, porque agora não havia mais necessidade deles falarem. Porém, muitos lugares do Brasil demoraram. Lembre-se, naquela época mal tinha telefone, telégrafo, essas coisas. Então, por uma notícia chegar, sei lá, no Nordeste, ou no Norte, ou no Sul, ela demorava alguns dias ou meses. Então, com o fim da escravidão no Brasil, talvez o último país do mundo a decretar o fim da escravidão, o último país do mundo, a gente tem o fim da força política dos abolicionistas. Eles agora têm que pensar em outras plataformas. Os liberais e os republicanos estão com força total. Ou seja, não foi um golpe forte o bastante para derrubar a vontade republicana. Então os militares e os liberais e a classe política descontente com o Dom Pedro II, eles vão se rebelar. Essa rebelião, ela vai ser uma das rebeliões mais diferentes da história do mundo, porque a gente espera, né, uma revolução, a gente espera algo similar à Revolução Francesa, ou seja, a tomada da cidade, o ataque, luta, né, entre o exército legalista, que seria o exército do rei, contra o exército rebelde, sei lá, uma guilhotina para dar uma cortada na monarquia aí bonitinha. Não teve nada disso. O que teve foi o movimento das tropas, né, das tropas do Rio de Janeiro. As poucas que foram contra foram facilmente detidas. E o mais interessante é quem fez a revolta, né? Quem foi o homem que foi colocado como líder desse movimento de proclamação da República? O Marechal Deodoro da Fonseca. Ele era um monarquista. Ele era inclusive amigo do Dom Pedro II. Mas com o desenrolar daquela trama política, ele acaba envolvido nisso e colocado
como o homem que vai fazer a proclamação. E aí eles chegam no Paço, hoje Praça da República, e eles saudam com canhões de festim, gritam Viva a República e está declarado. O rei, ele é literalmente posto na rua. Ah, uma coisa interessante é que nas vésperas disso, né, teve um baile na Ilha Fiscal, acho que é Ilha Fiscal o nome. E aí tava toda essa galera lá, inclusive o rei. É interessante que o rei, provavelmente o Dom Pedro II não era um palerma, ele sabia o que estava acontecendo, ele percebeu que ele ia rodar e que a monarquia ia cair. E ele deve ter conversado bastante com o pessoal que arquitetava isso à sua volta. Tem uma lenda de que quando ele chegou no baile, né, ele tropeçou. Ele deu sabe, um tropico. E aí ele brincou. O rei tropica, mas a monarquia não cai. Ou seja, eu acho que ele estava até encarando a coisa com um certo bom humor. E ele e sua família, no dia 15 de novembro de 1889, pegam suas coisas e vão embora do Brasil para sempre, para sempre. O Dom Pedro II, ele só volta na forma de ossos depois. Ele está enterrado no Panteão. E aí você tem o... Eles são expulsos, né? Porém, não é expulsos de todo o mal, né? Eles vão estar bem, vão lá morar na casa do Conde d'Eu, que é o Conde Deu, se você preferir, que é o esposo da Princesa Isabel, e vão ter uma vida ali, mais alguns anos ali, acho que são mais uns 5, 6 anos, o Dom Pedro II morre. E diz a lenda que ele levou um travesseiro com terra, um pouquinho de terra do Brasil dentro, lá no miudinho, para poder lembrar da terra que ele foi imperador. Acho que poucos homens no mundo conseguiram fazer o que o Dom Pedro II fez. Ter um reinado tão longo e sobreviver para contar a história, ter levado um golpe republicano e ter a aposentadoria. Eu acho que esse tipo de sujeito, acho que não existe em nenhum outro lugar no mundo. Isso é um verdadeiro suco de Brasil. E o povo, né? O que o povo achava disso? O povo assistiu àquilo tudo bestializado, atônito, surpreso, sem saber o que significava. Muitos acreditavam estar vendo uma parada. Esse é o depoimento do Aristides Lobo, que retrata o momento em que a República Brasileira foi proclamada. E é a cara do Brasil. O Brasil, ele não teve elemento popular na sua proclamação republicana. Ele foi uma coisa de uma elite derrubando outra elite. Uma elite monárquica sendo derrubada por uma elite republicana. É isso. Por que o elemento popular não existiu? Primeiro, porque não havia necessidade dele. Pensem comigo. Uma boa parte da população brasileira, há um ano antes, em 1888, era escravizada. Nem liberdade individual tinha, quanto mais liberdade política. Outra metade não tinha liberdade política, que eram as mulheres. E da parte dos homens, só uma pouca porcentagem tinha direito a voto nas poucas eleições que você tinha no período monárquico. Portanto, você não tem liberdade política, você não tem capacidade política na população. Então, o elemento era desnecessário. É interessante como uma revolução republicana no Brasil é diferente, em termos de participação popular, das outras revoluções que a gente já estudou. Pensem comigo. A revolução dos Estados Unidos da América também foi uma revolução liberal, foi uma revolução burguesa. E ela não pode ser imaginada sem a participação da população que literalmente pegou em armas para lutar contra os ingleses. Na Revolução Francesa, o que seria daquela revolução do Robespierre um nobre republicano, mas nobre. Uma revolução de nobreza sem a resistência parisiense, sem a população de Paris pegando em armas e saindo no braço
contra o exército do rei. Ou seja, a participação popular nas revoluções liberais sempre aconteceu, mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, a revolução foi feita de elite para elite. E aí se derruba o rei. E aí você tem o surgimento de uma república controlada pelos militares, controlada pelo ideal do capitalismo, literalmente, normal, a gente também hoje tem o capitalismo à nossa força, e também uma quase ditadura. Uma quase ditadura. Vai ser um período extremamente opressor, porque afinal de contas você vai ter resistências dos mais variados tipos, cores e sabores no Brasil na aurora do século XX. Então chega a nossa primeira república, a República da Espada. E é isso, minhas crianças. Esse vídeo ficou mais curtinho, mas é assim mesmo, é só para a gente fazer a escalada para a República da Espada ou República Velha, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Como sempre, eu vou deixar alguns documentários e uma perguntinha para vocês responderem, ok? Então, fiquem bem, usem máscara, usem álcool em gel e até mais. Vou ter que desligar o negócio, peraí. Ligando o negócio, tchau.